Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Que a bondade do Senhor Jesus nos alcance nessa manhã e que nos impacte de forma poderosa. A Ele seja glória para sempre. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias do livro de Daniel, continuando a nossa série de exposições. Chegamos agora no capítulo 7 do livro de Daniel. Nós já lemos uma parte na liturgia, do versículo 1 a 14, e agora vamos concluir dos versos 15 a 28. A palavra bendita de Deus diz o seguinte: Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes sinais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Amém. Vamos orar. Senhor, nós somos muito gratos por esse momento, quando nós temos a oportunidade, como teu povo, como a tua igreja, de mais uma vez aprender assuntos concernentes à tua palavra, aos teus propósitos, e humildemente rogamos a iluminação do teu Espírito sobre as nossas vidas, para que possamos compreender aquilo que é possível dentro daquilo que o Senhor nos revelou compreender, e tirarmos lições práticas para as nossas vidas. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Quem governa o mundo? Quem controla de fato todas as coisas? Ou, fazendo uma pergunta mais aplicativa, quem governa a nossa própria vida? Será que o mundo de fato está desgovernado? O tempo inteiro nós lemos os jornais, as redes sociais, e ouvimos falar de presidentes, de reis, de homens importantes, e muitas vezes nós nos perguntamos até que ponto Deus está envolvido nas histórias. Ou será que a história não tem nenhum rumo? Será que o mundo de fato está
desgovernado? E quando nós lemos o capítulo 7 e o livro de Daniel como um todo, a resposta é muito clara e muito simples. Deus, de fato, governa o mundo, apesar das aparências. Deus é aquele que é o Senhor absoluto. E a mensagem do livro de Daniel é muito clara. Deus mostrou isso ali, na Babilônia, depois do domínio medo-persa, através de Daniel e seus amigos. Nós vemos Deus mostrando que Ele era rei soberano sobre todas as coisas. Mas nós vemos também Deus anunciando coisas futuras, mostrando também que Ele controla o futuro, que o mundo não está desgovernado e que Deus, no final, vai estabelecer um reino glorioso através do seu Filho Jesus Cristo. Essa é uma mensagem de muito consolo para nós. Mas qual é o ponto desse texto? Eu sei que quando nós lemos, nós temos muita dificuldade em entender toda essa linguagem. Então vamos tentar compreender o capítulo 7 do livro de Daniel. Primeiro nós temos que olhar esse capítulo à luz do contexto mais amplo. E nós vimos que o livro de Daniel, do capítulo 1 a 6, é um momento onde a forma literária é uma narrativa. Quando nós lemos narrativas é muito fácil, são histórias, tem enredo, propósito, personagens. Mas a partir do capítulo 7 até o capítulo 12, nós começamos um outro momento no livro, que é o momento das visões, dos símbolos, uma linguagem difícil para nós, uma linguagem onde não há unanimidade, nem mesmo naqueles melhores estudiosos reformados do livro de Apocalipse, nem todos são unânimes a respeito de cada detalhe dessas visões. Então, é um terreno onde nós temos que ter muita humildade e reconhecer também as nossas limitações. Então o capítulo 7 é o início dessa visão. Mas o capítulo 7 também, ele é o último capítulo daquela seção em aramaico. Nós vimos que o livro de Apocalipse, além dessa divisão entre narrativa e, obviamente, visão, ou apocalíptica, como nós chamamos, o livro também é dividido conforme a sua língua. Do capítulo 1 até o capítulo 2, o livro está todo em hebraico, de 2:4 até o capítulo 7, nós vamos ter todo o livro escrito em aramaico, e o capítulo 8 até o capítulo 12 em hebraico novamente. Eu expliquei nos sermões anteriores que uma possível razão para isso é o fato de que o aramaico era a língua franca de todo o Império Babilônico e ainda continuou sendo a língua franca do Império Medo-Persa. Então, outras pessoas poderiam ler essa mensagem do livro de Daniel, talvez os judeus pudessem compartilhar e mostrar a grandeza de Deus, sendo revelada no meio daquelas grandes nações e grandes impérios. E nós vimos que o capítulo 2 ao capítulo 7 existe aquilo que nós chamamos de um quiasmo, que é uma estrutura que era muito comum a forma dos judeus escreverem, alguns chamam de estrutura sanduíche ou em X, onde os capítulos são paralelos uns aos outros. Então, vamos nos lembrar, o capítulo 2 fala de 4 reinos terrenos e o reino eterno de Deus. Esse reino que será instaurado, uma pedrinha que vai destruir os outros reinos. E o capítulo 7, esse que nós lemos, também fala de 4 reinos e o reino eterno de Deus, que vai ser instaurado pelo Filho do Homem, uma figura que surge aqui, chamada de Filho do Homem, a quem Deus vai dar o domínio sobre todas as coisas. O capítulo 2 e o capítulo 7 estão em paralelo. O capítulo 3 fala da libertação de Misael, Ananias e Azarias. E o capítulo 6 nós vimos que fala também da libertação de Daniel. E o miolo da narrativa é o capítulo 4 e 5, onde nós vemos Deus julgando 2 reis babilônicos. Primeiro um, Nabucodonosor, que mostra arrependimento, e outro que é tirado do poder. Nós vamos encontrar, inclusive, ele sendo falado aqui, Belsazar, no capítulo 5, o seu reino passa, a Babilônia cai, agora é um outro império, Medo-Persa. Então, o capítulo 7, olhando para ele é importante por quê? Porque ele é o último capítulo em aramaico, é o primeiro dos capítulos apocalípticos, então ele serve literalmente como se fosse uma dobradiça no livro, o capítulo 7. Ele serve como uma espécie de miolo, é o coração da dobradiça do livro de Daniel. Você sabe o que é uma dobradiça? Que geralmente a gente coloca na porta que conecta 2 coisas. O capítulo 7 funciona exatamente isso. Dessa forma, ele compartilha a língua aramaica dos capítulos
narrativos, mas ao mesmo tempo tem essa imagem, esse gênero apocalíptico, que vai dominar até o capítulo 12 do livro. Mas o capítulo 7 nós vimos que ele retrocede ao reino de Belsazar, uma retrospectiva. Nós vimos que no capítulo 5 Belsazar caiu, mas agora Daniel está contando as suas visões. O capítulo 7 começa exatamente esses momentos onde Daniel está lembrando algumas visões que ele teve. Então, o capítulo 7, versículo 1 diz que foi no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Ele então está contando essa visão que ele teve. Obviamente, no primeiro ano de Belsazar, como eu expliquei, Belsazar ele foi um corregente. Na verdade, o rei, de fato, nesse período de Belsazar, era o Nabonido, seu pai. E ele, então, como corregente, vai ter um papel importante. Por quê? Porque vai ser através dele, e no momento em que ele está ali naquela festa, que a Babilônia vai cair. E Daniel, então, está lembrando desse primeiro ano de Belsazar. Possivelmente foi o primeiro ano onde ele começa a ser corregente com o Nabonido, cujo nome não vai aparecer, obviamente, no livro de Daniel. E a ideia principal do texto é muito simples quando você lê. Você vai ver 4 bestas mutantes emergindo em um mar revolto, essa é a imagem. Depois você vai ver uma visão de alguém que é chamado um ancião de dias, em um trono. E esse ancião de dias vai conferir um domínio a uma figura chamada Filho do Homem. E dentre essas terríveis bestas mutantes, ele vê uma que não se parece com nenhum animal, que tem uma profusão de 10 chifres, que é a 4ª besta. E depois desses 10 chifres sai um pequeno chifre, que será o pior de todos. E esse pequeno chifre será mau, ele vai desafiar o Altíssimo, ele vai buscar oprimir o povo de Deus, e finalmente virá o Filho do Homem e colocará um fim a esse chifre pequeno e aos reinos humanos. Quando nós estamos lendo esse gênero profético, se você é um crente sincero, você possivelmente deve fazer a mesma pergunta que eu me fiz há muito tempo atrás. Por que Deus quis se revelar dessa forma? Veja, quando nós estamos lendo a Bíblia e lemos um salmo, quando lemos uma narrativa, uma história, é muito simples de entender. Você não precisa ser um grande expert, você entende, você compreende, mas quando nós estamos lendo essas visões, nós ficamos completamente perdidos, porque Deus quis se revelar através de símbolos. O livro de Zacarias, o livro de Daniel, o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse diz no início que é um livro abençoado, que nós temos que ler e guardar, e você começa a ler e de repente você desanima, você não entende as visões, porque Deus quis se revelar para nós. É importante nós lembrarmos que esses símbolos e essa linguagem, elas são usadas por Deus porque elas sempre mostram a verdadeira identidade das coisas retratadas na visão. E vai mostrar que são o oposto da aparência no mundo. Observe que os reinos da terra, eles são, na verdade, animais terríveis. O objetivo dos símbolos é abrir os nossos olhos para enxergar o que nós muitas vezes não estamos enxergando. Que os reinos humanos pensam apenas em si mesmos, em crescer, em poder. E, no geral, eles são quase sempre antagônicos a Deus. São como animais terríveis, cada um com as suas características terríveis. Os símbolos estão nos mostrando isso. O que você está vendo através das visões é o que é de fato, é o que são de fato esses reinos. Eles são como animais. Ou como naquela primeira imagem de Nabucodonosor, eles são como uma estátua terrível. Os símbolos mostram, então, uma disparidade entre a aparência real e aquilo que eles são de fato. E aí você imagina, então, aqueles primeiros judeus ouvindo esses símbolos e aqueles cristãos em Apocalipse ouvindo esses símbolos. Ao invés de retratar as nações humanas como terríveis impérios, eles são retratados como bestas.
Os governos humanos em Apocalipse, eles são retratados como a Babilônia, mas a Babilônia em Apocalipse é uma meretriz que engana todos. Aquele que é poderoso, que retrata e que governa, aliás, todas as coisas, é um cordeiro que parece morto, mas na verdade é um leão que domina sobre tudo. A serpente, que é Satanás, na verdade é um terrível dragão que está por detrás em levantar reinos e plantar a rebelião no coração dos homens. Vocês percebem? Os símbolos, eles nos motivam a raciocinar sobre o verdadeiro referente das coisas. E é por isso que nós vemos esses números e tantas coisas, porque eles são importantes. É por isso que Deus quer nos fazer pensar no mundo de uma forma diferente. É por isso que Ele se revela através de figuras. E quando nós estamos lendo esses livros, Apocalipse, a regra básica é você analisar o que alguns estudiosos chamam os 4 níveis daquela visão. Primeiro você tem um nível linguístico, é aquilo que você está vendo, o texto está dizendo, está falando de um rei que parece um leão, que parece um urso, que parece um leopardo. Então você imagina, obviamente, a visão, esse é o nível mais básico. Segundo, é o nível visionário, ou seja, é como aquela pessoa está vendo a visão, que nem sempre é fácil de retratar. Por exemplo, quando ele vai retratar a imagem do ancião de dias, aqui na visão, que claramente na visão nós aprendemos que é Deus, o texto diz que a sua veste era branca, os cabelos da cabeça como a pura lã, o trono eram chamas de fogo. É como Daniel está vendo. Obviamente Deus não tem corpo, mas aquilo que ele vê é o que ele então vai retratar nessa visão, é o nível visionário, é aquilo que ele enxerga. É como em Apocalipse capítulo 4, quando João vai retratar o trono de Deus e ele usa uma linguagem da símile, era semelhante, era parecido, porque são coisas gloriosas, difíceis de retratar. Esse é o nível visionário. Terceiro é o nível referencial, ou seja, consiste na particular identificação dos objetos vistos na visão, ou seja, isso se refere ao quê? Essa visão, esse animal, se refere ao quê? E aí vem o último, que é o nível simbólico, que consiste no que o símbolo quer nos comunicar, o que é que ele quer nos dizer com isso. Então são esses 4 níveis, é por isso que Deus então usa tantas visões. Agora vamos nos concentrar no capítulo 7. Nós já vimos que a linguagem é apocalíptica, geralmente esse nome Apocalipse vem, é a palavra que significa revelação, que aparece lá no livro de Apocalipse, que geralmente esse gênero tem a ver com uma visão, figuras, símbolos, trazidas por um ser angelical, que algumas vezes vai trazer alguma interpretação para o recipiente da visão, nem sempre. Observe que Daniel pergunta o significado da visão e o anjo, no versículo 17, diz assim: são 4 reis que se levantarão da terra. Ele não diz mais nada. Ou seja, se Deus quisesse dizer cada detalhe da visão, o anjo teria ensinado a Daniel. E é por isso que nós temos que ter muita humildade, porque Deus não quis revelar todos os detalhes de cada visão. Ele não fez isso nem com Daniel. Então, por isso que nós temos que ter esse senso de humildade. Agora vamos olhar para o capítulo 7. Nós já vimos que é um livro apocalíptico. E essa visão, geralmente, esse gênero, que é uma visão profética, obviamente, através de figuras, a estrutura... Como é que está dividido o capítulo 7? Você pode dividir de várias formas. Alguns dividem por visões. Então você tem 3 momentos. Você tem a visão de Daniel, das 4 bestas, do versículo 1 a 8. Você tem a parte central, que é a visão do trono de Deus, que na figura é chamado de ancião de dias, e o filho do homem, a quem é dado poder. E o versículo 15 a 28, você tem a interpretação das cenas. É Daniel, então, explicando. Essa é uma forma. É você
abordar o capítulo 7 a partir das visões. Uma outra forma que eu gosto é uma forma linguística. O que é que significa? Que existem algumas características das visões maiores no texto e das visões menores. Deixa-me explicar para você. Então, olhando o capítulo 7, você tem o versículo 1, a introdução. No primeiro ano de Belsazar, Daniel, ele tem uma visão, e ele escreve essa visão, ele relata a visão. E aí, no versículo 2, você vai encontrar a primeira afirmação interessante, diz assim, eu estava olhando durante a minha visão da noite, no versículo 2. Agora veja o versículo 7. Eu estava olhando nas visões da noite. Versículo 7. Agora veja o versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. Então, na verdade, se nós usarmos essa expressão como sendo a chave linguística das visões, nós temos 3 grandes visões que vão ser desdobradas dentro aqui do capítulo 7. São 3 cenas de visões, todas começando com essa mesma afirmação. Eu estava olhando durante minha visão da noite. Então, se nós usarmos esse princípio, nós vamos então dividir a primeira cena do capítulo 1 a 3, das 3 bestas, depois de 7 a 12, a 4ª besta e o trono do ancião de dias, que é Deus, e por último, a visão do Filho do Homem e a interpretação que é dada a Daniel de 13 a 24. Então, é assim que nós vamos dividir. Mas a pergunta é, qual é o cerne desse texto? Veja, não é difícil entender, mesmo sem entender os detalhes da visão. A mensagem é muito clara. E é uma mensagem muito importante para mim e para você. Porque o capítulo 7 mostra exatamente a efemeridade dos reinos humanos e o estabelecimento do reino eterno de Deus pelo Filho do Homem. É claro isso. Não há dúvidas. Essa é a tese, é o argumento central. É sobre esse rei supremo que é apontado por Deus e esse reino eterno que ele vai estabelecer. Esse que é chamado de Filho do Homem. E esse será o tema do sermão nessa noite. O rei supremo apontado por Deus e o seu reino eterno. Isso é o âmago, é o coração do capítulo 7. O rei supremo apontado por Deus e o seu reino eterno. E as 3 cenas. A primeira é a visão das 3 bestas, que vai mostrar a instabilidade do mundo. Um mundo profundamente instável, versículo 1 a 6. A segunda cena é a 4ª besta e o juízo do trono de Deus. É a estabilidade do mundo, ou seja, aos olhos humanos tudo é instável. Mas se você olhar o mundo ao contrário, você vai ver que não há instabilidade nenhuma. Deus no seu trono é quem governa todas as coisas. Esse é o objetivo da segunda visão, 7 a 12. E por último, a terceira cena, 13 a 18, o reinado do Filho do Homem e a interpretação das cenas, onde nós vamos ver esse reino eterno de Deus e o seu povo que será estabelecido por Jesus. Agora vamos analisar, obviamente não vai dar para analisar cada detalhe específico das visões, mas vamos ver a primeira cena, é a visão das 3 bestas, que mostram a instabilidade do mundo. O texto diz, e assim começa o versículo 2, eu estava olhando durante a minha visão da noite, assim que começa as visões principais aqui do capítulo 7. E Daniel diz, e veja, esse eis literalmente é a ideia de chamar a atenção. Daniel é capturado por uma surpresa. Veja, e eis que os 4 ventos do céu agitam o mar grande. E essa ideia do mar, e o texto nos diz, versículo 13, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Essa é a primeira visão que nós temos. E a grande pergunta, onde é que nós estamos entrando aqui? O que é que significa esse mar? O que são esses animais? Eu não sei quantos de vocês já leram o livro Alice no País das Maravilhas, quando Alice entra naquele túnel surreal e de repente ela começa a ver um mundo que nada parece, que nada era o que parecia. Então, de alguma forma nós estamos entrando nesse mundo surreal aqui,
onde o mar, na verdade, não é o mar, mas representa tanto aqui como em Apocalipse, como exatamente o caos, as nações, o mundo. Por isso nós temos que ter cuidado com algumas coisas em Apocalipse. O mar já não existe, mas o mar aponta exatamente disso. O mar tem essa ideia de caos, de mundo, e dentro desse mundo caótico, desordenado, instável, surgem impérios. Observe que lá no capítulo 2 nós já tivemos essa visão semelhante, onde nós tivemos aqueles reinos poderosos, começando com a Babilônia, e cada um ia e passava, e vinha outro, e vinha outro. E a ideia é muito clara, aqui nós vemos a ascensão e queda desses reinos, que isso remonta à própria história da humanidade. É assim que nossa história é. Foi assim que começou a hostilidade entre os homens. Foi assim que logo após a queda, Caim matou seu irmão Abel, movido por ciúmes. E desde então os homens não cessam de lutar e matar entre si, buscar domínio, poder, glória e honra. Os governos humanos são como terríveis animais. A primeira besta, o texto descreve que é como um leão, que tinha asas de águia, por isso que nós chamamos de bestas mutantes. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, ele foi dado mente de homem. O primeiro animal, nós não temos a menor dúvida, porque a visão é emparelhada com o capítulo 2. O primeiro animal é muito fácil. Aqui está falando da Babilônia. O texto então diz, e veja a linguagem, foram lhe dadas asas, mostrando que esses reinos humanos, ainda que eles sejam anti-Deus, eles não estão fora do governo de Deus. Eles surgem conforme os próprios propósitos de Deus. E aqui nós entramos nesse terreno misterioso da soberania de Deus, da responsabilidade humana. Mas o tempo todo a visão está nos mostrando isso. Deus, em sua soberania, está guiando a história da humanidade, e nessa história Ele está então fazendo com que se levantem impérios. É isso que Deus diz a Abacuque, por exemplo, quando ele ora pedindo que Deus tenha misericórdia do povo de Israel, e Deus diz: eu estou levantando a Babilônia, ela vai trazer juízo, ela será rápida. A Babilônia é como um leão. Talvez essa ideia de se for levantado da terra, é posto 2 pés como homem, talvez seja aquele momento onde Nabucodonosor perde aquele senso e volta. Foi dada mente de homem. A Babilônia virá, mas ela vai passar. E é interessante que, nesse momento, a Babilônia era um poder inexpugnável, ninguém imaginava a queda da Babilônia. A visão de Daniel é exatamente no início de Belsazar, em toda a honra, toda a glória da Babilônia. Eu imagino que quando a Babilônia caiu e os medo-persas dominaram ali, a Babilônia, Daniel deve ter com certeza lembrado da visão. Deve ter lembrado desse terrível animal, o leão caiu. O leão caiu. O primeiro animal é muito fácil, todos nós sabemos. O problema é, e os demais? Eu expliquei, quando eu preguei no capítulo 2, que tem 2 visões principais. Há muitas visões, mas as 2 principais são aquelas que vêm, a primeira como Babilônia, segundo como sendo o Império Medo, o terceiro Persa e o último o grego. Essa é uma visão de muitos críticos, não todos, existem alguns autores conservadores que pensam assim, mas a maioria dos críticos diz o seguinte, que o livro de Daniel não foi escrito por Daniel. Então o autor de Daniel, que está usando o nome de Daniel, está falando de coisas do período de Antíoco. Antíoco foi um dos reis Seleucidas, que foi descendente de Alexandre o Grande, que ele persegue e ele faz coisas terríveis contra os judeus, ele interrompe ali o sacrifício, ele sacrifica um porco ali no templo, é Antíoco IV Epifânio.
E é onde vai surgir a guerra dos Macabeus, onde Judas Macabeus e os judeus vão lutar e vão conseguir vencer, expulsar os Seleucidas. Então, alguns dizem que esse pequeno chifre seria, inclusive, o Antíoco Epifânio. Essa é uma visão. A outra visão, mais tradicional, é aquela que vê o primeiro como sendo a Babilônia, não há dúvida que é a Babilônia. O segundo, o Império Medo-Persa, porque eles sempre são retratados juntos. Terceiro, o Império Grego, com Alexandre o Magno, com toda a sua glória. E por último, em Roma, o maior de todos, em toda a sua glória, em toda a sua majestade. Então o último seria Roma. Então essa é uma visão que muitos sustentam. A dificuldade que nós observamos é que esse quarto reino, ele parece cessar com a vinda do Filho do Homem. Toda interpretação ela vai ter alguma dificuldade. Vocês observam, por exemplo, se o último reino é a Grécia, quando é que a queda de Antíoco representou a instauração do reino de Deus com a guerra dos Macabeus? Não faz nenhum sentido essa interpretação. E se foi Roma? A queda de Roma não representou a instauração definitiva do cristianismo. Como nós interpretamos isso? É por isso que alguns vão dizer que, na verdade, essa ideia dessa quarta besta, que é a Roma, e os 10 chifres, depois 3 chifres, representa exatamente o poder que vai vir no Ocidente a partir de Roma, que vai culminar com a figura do anticristo. Então, alguns imaginam esse pequeno chifre como sendo o próprio anticristo que vai vir, que vai perseguir o povo de Deus. Talvez não seja fácil determinar qual interpretação esteja correta. Mas o que nós podemos fazer é pensar no significado daquela visão para aqueles judeus. Era muito clara. Reis humanos se levantam e eles são como feras terríveis. O segundo é como urso, com certeza aqui, ou Medo, ou Medo-Persa, dependendo das visões, o qual se levantou sobre um dos seus lados, versículo 5, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Talvez o Império Medo-Persa, com toda a sua ênfase em crescimento. Alguns buscam os detalhes da visão, é complicado buscar esses detalhes. Alguns falam que essas 3 costelas são os 3 reinos conquistados por Ciro, a Lídia, o Egito e a Babilônia. Nós não temos certeza. Mas observe que, mais uma vez, levanta, ou seja, alguém está levantando esse império, ele não se ergue. E quando nós estamos lendo o livro de Isaías, nós vemos que é Deus quem levanta Ciro para trazer juízo para a Babilônia e libertar o seu povo. Os reinos, eles não estão agindo de forma livre. E o texto então continua, versículo 6, depois ele olha e eis outro, um leopardo, que aí seria, para alguns, obviamente seria a Grécia, outros a Pérsia, somente a Pérsia. Mas se for de fato, como a maioria entende, a Grécia, isso mostra a grandeza, tinha nas 4 asas, nas costas, 4 asas de ave. Alguns veem isso quando Alexandre morre e o seu reino é dividido entre os seus 4 generais, Alexandre o Grande. E tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Veja a linguagem, foi-lhe dado domínio. Nenhum deles tem poder nele mesmo, porque não são esses reinos humanos que governam de fato. Existe um Deus que está por detrás, que permite que eles ajam dentro da esfera da soberania de Deus. E por último, Daniel tem essa visão, que é a segunda cena, que vai começar no versículo 7. Ele tem primeiro esses 3 animais que sucessivamente vão caindo, que são terríveis, e aí começa no versículo 7 a 4ª besta, que não se compara a nenhum animal. Vocês perceberam isso na visão? A 4ª besta ela não é um leão, não é um urso, não é um leopardo. Veja como é que ela é descrita.
E no versículo 7 ele começa mais uma vez essa frase que recomeça uma nova cena da visão. Olhando nas noites da visão da noite, vejam! Eis o quarto animal terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Obviamente, chifres têm a ideia de poder, de domínio. Era um animal indescritível. É por isso que Daniel está atônito. Ele diz: eu nunca vi isso na minha vida. Que animal? É por isso que ele vai perguntar depois: que animal é esse? No capítulo 2, nessa visão, na visão que ele tem, nós vemos que esse último reino representa exatamente o ferro, o poder, a força. E a visão é muito clara. O ferro é explicado em 2:40 como sendo um quarto reino, forte como o ferro, porque o ferro obviamente quebrava e despedaçava as coisas, o ferro que esmagava. E essa besta, que era diferente das outras, de repente, dela, no versículo 8 diz: estando eu a observar os chifres, vejam, entre eles subiu outro pequeno, dentre esses 10, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e vejam que neste chifre havia olhos, como os de homem, uma boca que falava insolência. Ele era alguém insolente contra Deus, contra o povo de Deus, não respeitava ninguém. Claramente um reino humano que abertamente vai se levantar contra Deus. Talvez represente exatamente esse quarto chifre, o poder que vem de Roma e que vai se desenvolvendo ao longo da história, até culminar com reinos terríveis, até a vinda de Cristo que se opõe contra Deus. A visão começa mostrando o mundo na nossa perspectiva, é isso que nós enxergamos. Nós ouvimos falar dos presidentes das grandes nações, dizem que eles têm um botão, se apertar o mundo acaba, e nós ficamos atemorizados. E algumas dessas nações perseguem o povo de Deus. Hoje nós temos um número enorme de cristãos que são mortos, e nós estamos no meio de tudo isso. Mas a visão agora, ela muda de cena. Observe que agora, logo após a apresentação desse quarto reino, ainda dentro da segunda visão, o texto diz no versículo 9: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave, saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhares de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se lhe abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Agora Deus está mostrando nessa visão o mundo como ele é. Como eu e você não conseguimos enxergar. E você diz: como é um mundo, pastor? É um mundo governado por Deus. Há um trono glorioso. Há um rei glorioso. Há alguém que domina sobre o universo. E é isso que a figura está nos mostrando aqui, o ancião de dias, que se assenta a um tribunal. Os livros são abertos. Essa ideia dos livros é para observar a conduta de todos aqueles reinos, dos imperadores, dos homens. E veja a linguagem da visão. Reinos tão poderosos, e de forma quase patética, o texto diz assim: estive olhando e vi que o animal foi morto, o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado, sumiu. Quantos grandes impérios nós já não tivemos na face da terra?
Onde está a Babilônia hoje? Onde está o Império Medo-Persa? Onde está a Grécia? Onde está Roma? A linguagem é: morreram, acabou. Um simples ato do trono de Deus acaba tudo. Veja o versículo 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado domínio. Todavia foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Na nossa perspectiva, esses reinos parecem que nunca acabam. E nós nos perguntamos, quando Deus vai de fato vir, através de Cristo, instaurar um mundo perfeito? Esses reinos passam. Todos eles, os 4. Foi-lhes tirado o domínio. Acabou. E aí nós vemos a terceira figura, a terceira cena, aliás. A terceira cena, que mais uma vez no versículo 13 começa: eu estava olhando as minhas visões da noite. E vejam, esse eis, veja a ideia de surpresa, que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Que coisa gloriosa! Agora, nessa visão, esses reinos vão passar, e Deus agora vai entregar todo o poder ao Filho do Homem. Observe essa figura, o texto nos diz, ele era como um filho do homem. Ele não era um homem de fato. E essa linguagem é interessante, porque, obviamente, não há a menor dúvida para nós que lemos o Novo Testamento, que esse filho do homem é o Senhor Jesus Cristo. Mas ele ainda não era Deus homem encarnado. Cristo já existia na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cristo, ele não tinha um corpo humano. Na encarnação, Cristo será Deus homem, e ele morre como Deus homem, ressuscita como Deus homem, sobe aos céus como Deus homem e vai vir como Deus homem. Ele será sempre Deus homem agora. E a linguagem é interessante, era como um filho do homem. E o ancião de dias, que é Deus, dá a ele o domínio. Veja a descrição, é um domínio glorioso, a ele foi dado domínio e glória. É um domínio universal para que todos os povos, nações e línguas o servissem. É um domínio eterno, o seu domínio é um domínio eterno que não passará, o seu reino, o único que não será destruído. O Filho do Homem vai instaurar um reino eterno para sempre. E finalmente, toda antítese que nós vivemos nesse mundo acabará. O Filho do Homem vai vir. O Filho do Homem em toda a sua glória. Ele recebe esse reino eterno de Deus. E o seu reino será final. Poderia acabar aí a visão, não é? Mas o texto então nos diz que Daniel, ele fica perturbado com essa visão. Versículo 15. O espírito dele está alarmado, as visões da cabeça me perturbam. E cheguei a um dos que estavam e pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse, me fez saber a interpretação das coisas. Observe que a interpretação do anjo não é exatamente a interpretação que nós talvez gostaríamos de ouvir. E o anjo assim, então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. O anjo diz o seguinte, aliás, versículo 17, estes grandes animais são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, de eternidade em eternidade. E aqui existe uma coisa gloriosa, meus irmãos. É que não apenas o Filho do Homem vai reinar, mas é um grupo de pessoas que vão reinar com ele. É o próprio povo de Deus, aqueles que estão unidos ao Filho do Homem. É por isso que a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós vamos reinar juntamente com Ele. Essa é a imagem gloriosa.
E ele então começa a explicar e falar sobre o quarto animal no versículo 19. Versículo 20, a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. E o anjo então traz alguma explicação, mas não aquela explicação detalhada, Deus não quis revelar. Versículo 21, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, é o último, que vai sair da quarta besta, que vem esse pequeno chifre, ele então faz guerra contra os santos, e prevalecia, até que veio o ancião dos dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantar outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. O pequeno chifre, ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Possivelmente aqui pode ser uma ideia de um tempo de 3 anos e meio, ou pode ser, obviamente, a ideia de tempo de um período de tempo qualificado que nós não sabemos. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir, o consumir até o fim. O reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Deus vai destronar todos os reinos humanos, inclusive esse reino terrível que vai perseguir a igreja, insolente, chamado aqui de pequeno chifre na visão. Qual é a mensagem central dessa visão, irmãos? É muito simples. A mensagem central da visão é que todos esses reinos humanos, apesar de toda a sua terrível aparência e como eles se mostram, primeiro eles estão dentro e eles atuam dentro da esfera do governo de Deus. Deus é o Senhor absoluto sobre todas as coisas, inclusive sobre esses reinos, e a visão mostra isso, foi-lhe dado, levantou-se. A história não está desgovernada porque Deus é quem governa. E a mensagem para aqueles judeus, veja, eles estavam no exílio, Jerusalém estava destruída, então a mensagem era muito simples: o Deus de vocês é aquele que domina sobre todas as coisas. E ele vai instaurar um reino com o Filho do Homem que vai perdurar. E todos aqueles que crerem e forem fiéis vão experimentar isso. Aqui a visão oferece essas representações claras da realidade e terribilidade dos reinos humanos, mas também trazia esperança sobre o triunfo do Rei Supremo de Deus e o seu reino eterno. Por um lado, existe um mar caótico que representa as nações, os reinos, mas existe um rei que domina. Existe um Deus que governa. E quando nós lemos essas mesmas visões lá em Daniel, no capítulo 13, o livro de Apocalipse, aliás, capítulo 13, o livro de Apocalipse vai nos dar um outro componente que Daniel não fala aqui. Quando nós lemos em Apocalipse, no capítulo 13, nós vamos ver que por detrás dessas bestas humanas que representam esses reinos, esses impérios, existe um outro ser terrível. Capítulo 13, e no capítulo 12 também fala a respeito dele. Veja, vamos ler primeiro o capítulo 12, versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Isso é um símbolo para a igreja. E achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal do céu, e eis, veja, um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, nas cabeças 7 diademas. E a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu.
Versículo 5: nasceu-lhe, pois, um filho varão à mulher, que há de reger todas as nações, um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Aqui em Apocalipse, nós vamos encontrar a revelação do poder que está por detrás do poder. Por detrás desses reinos que se opõem contra Deus e o seu povo, tem uma figura terrível, que é o próprio Satanás, que persegue a igreja aqui na visão. E Deus então esconde no deserto. Deus protege o seu povo. No capítulo 13, se você olhar mais uma vez comigo, versículo 1 diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés de urso e a boca de leão, de alguma forma parecido com aquelas 3, era uma sinopse daquelas outras 3. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ou seja, motivando esses reinos humanos e antagônicos contra Deus, tem o próprio Satanás, que tem prazer em criar leis humanas que sejam contrárias a Deus. Não se iluda, irmãos. Existe um mundo que Deus governa. Não existe Deus e o diabo como 50% de cada um que está governando o mundo. Mas existe um reino parasita, Satanás. Existe um foco de rebelião que atua através desses reinos humanos, levando a rebelião contra Deus e a perseguição do seu povo. E essa é a imagem que o livro de Apocalipse nos traz. Então, qual era o propósito dessas visões? Era encorajar os fiéis judeus da época, trazendo esperança àqueles exilados, trazendo esperança de que aqueles que fossem fiéis a Deus seriam restaurados e um dia reinariam com o Filho do Homem, porque no capítulo 12 nós temos uma imagem da ressurreição. Mas quem é esse Filho do Homem? Quem é esse Filho do Homem? Não há a menor dúvida que toda a linguagem do Antigo Testamento, como Isaías 9:6, Jeremias 23:5-6, o Salmo 2, todas essas passagens, ou o Salmo 110, versículo 1 e 4, falavam a respeito dessa figura messiânica que viria, um descendente de Davi. Mas a imagem do Filho do Homem, ela é importante, por quê? Porque vai mostrar que nenhum descendente de Davi foi dado um poder eterno, como foi dado ao Filho do Homem. Nenhum descendente de Davi teve a promessa de ter esse grau de autoridade, meus irmãos. É por isso que quando Jesus vem, o título que ele vai usar para si é exatamente o título de Filho do Homem. Nós vemos, por exemplo, em Marcos 2:10, ele diz o seguinte: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, que só Deus podia perdoar pecados, irmãos. Mas o Filho do Homem é Deus. É por isso que ele é chamado Filho do Homem. Porque é um homem, mas ao mesmo tempo é Deus. Ele é aquela figura de Daniel 7:13. Ou Marcos 2:28, de sorte que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Ou Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Ele vem agora salvar pecadores para que esses pecadores se submetam a Ele como Rei. No seu sofrimento, na sua morte, em Marcos 8:31, então começou ele a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Marcos 10:45, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O tempo todo Jesus está dizendo: eu sou o Filho do Homem, aquele que veio, aquele que vai ter domínio, mas antes do domínio final eu preciso morrer. A conquista seria pela cruz, pelo sofrimento. Aí Mateus 24:30, Jesus diz de forma inequívoca: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. É exatamente isso que nós temos aqui em Daniel. Quando Jesus fala a respeito da sua segunda vinda, quando ele voltar pela segunda vez. Essa profecia de Daniel será plenamente cumprida. Mateus 25, 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ou Marcos 14, 62, respondeu Jesus, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Não há dúvida, ele é o Filho do Homem. Mas existe algo mais que ele é. Abra sua Bíblia, nós estamos caminhando para o fim, em Apocalipse, no capítulo 1. No capítulo 1 do livro de Apocalipse, nós temos uma figura de Cristo glorificado. E eu acho muito interessante essa figura. Em Apocalipse, no capítulo 1, diz o seguinte, no versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo, João. E voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingindo a altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. E você diz, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Perceberam isso? Vocês estão atentos? Essa descrição aqui, em Daniel capítulo 7, é dada ao ancião de dias, que é Deus. Mas aqui em Apocalipse, a descrição que é dada ao ancião de dias é dada a Cristo, mostrando claramente a sua divindade. Ele é Deus. Ele não é apenas o Filho do homem, é o Deus que se fez carne, que morreu e ressuscitou e que há de reinar para sempre. Onde você deposita a sua esperança? Essa semana eu estava vendo uma imagem na internet que viralizou. Na verdade foi em 2014, mas essa imagem saiu agora. Alguns médicos, creio que foi na China, depois de uma cirurgia, se não me falha a memória, de 32 horas. Altamente complexa. Depois, quando eles terminaram, eu imagino que deve ser passar 32 horas em uma cirurgia. Aí tem uma imagem que viralizou, os 2 médicos caídos, eles estão caídos assim, lá não, acho que quando terminaram, os 2 se deitaram no chão da sala de cirurgia e um deles fez um V de vitória. Isso, meus irmãos, é a nossa vida cristã. Nós vemos um mundo o tempo inteiro onde vemos poderes, reis, homens que são antagônicos a Deus e que muitas vezes perseguem. Às vezes nós enfrentamos o sofrimento e a dor nesse mundo caído. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo, apesar de todas as lutas, de todo o sofrimento. A mensagem aqui é muito clara. Jesus, o Filho do Homem, veio e nos salvou, nos transformou, nos deu vida e vida em abundância. E nós temos essa esperança de que um dia Jesus vai voltar para instaurar um reino perfeito. Se você é um cristão verdadeiro, você precisa entender que eu e você, nós somos peregrinos nesse mundo. Nós queremos viver nesse mundo, nós achamos que esse é o nosso mundo, mas não é. Não é, por melhor que seja a sua vida. Nós somos passageiros, aguardando esse reino eterno. Quando Jesus voltar, os nossos corpos forem glorificados, e toda a igreja estiver reunida, e tivermos a oportunidade de ver aqueles irmãos que morreram antes de nós, familiares, amigos, crentes, sim, esse será o reino perfeito, eterno. Enquanto isso, nós vivemos confiando em Deus. Tudo se decide, não é pelos governos humanos, irmãos, tudo se decide no trono de Deus. Isso não tem apenas a ver com a história da humanidade, tem a ver com a sua vida, com a minha vida, nas pequenas coisas. Nós achamos que somos senhores de nós mesmos. Ou às vezes as coisas não funcionam como nós queremos.
E esquecemos que há um Deus soberano que governa sobre tudo isso, sobre a sua vida. Veja como esse capítulo é maravilhoso. Você pode dizer, eu não entendo, eu não compreendo, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Deus está governando a minha vida. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso traz esperança ao nosso coração. E se você não serve ainda a esse Filho do Homem, se arrependa nessa manhã. Volte-se para Deus. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, se você não servir esse Filho do Homem hoje, por amor, um dia você vai servi-lo, você vai dobrar o joelho, ainda que seja condenado. E essa é a figura que nós vamos ver em Apocalipse. A ira do Cordeiro um dia há de se levantar. Então se arrependa hoje, para que você venha participar desse reino eterno. Para que você venha viver em esperança. E se nós, que somos crentes, prestarmos bem atenção nessa mensagem, vemos como ela é prática para a nossa vida, no nosso casamento, no nosso trabalho. A nossa vida se resume a uma coisa: nos submetermos ao Filho do Homem, viver no temor do Senhor, sermos submissos a esse Rei glorioso. Porque aqueles que não servem para ser súdito de Cristo hoje, não os servirão para ser súdito amanhã, quando Ele voltar. Você percebe isso? Aqueles que não querem servir a Cristo, ou querem servir de qualquer forma, é porque não nasceram de novo. E a minha esperança é que o Senhor transforme o seu coração nessa manhã, para que você venha dizer: Senhor, eu quero te servir, eu quero servir ao Filho do Homem, durante toda a minha vida, durante toda a minha existência, na certeza desse reino eterno que virá. Glórias sejam dadas ao Filho do Homem. Amém. Senhor Deus bendito, nós louvamos o Teu nome. Somos gratos pela Tua palavra nessa manhã. Pedimos que o Senhor traga paz e consolo ao nosso coração, através da esperança que as Escrituras sempre trazem para nós. Visita cada coração que acha que a nossa vida está desgovernada e traz paz para nos lembrar que há um Deus no céu e que o nosso Senhor Jesus nunca dorme, que o nosso Salvador nunca descansa, mas tem os seus olhos sempre em nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.